Fizemos uma leitura bíblica conhecida de todos nós. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no texto que fizemos como leitura oficial. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 ao de número 42. Quero pedir aos irmãos que digam assim comigo, como está escrito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É bem verdade que estamos vivendo um período crítico e difícil, ao ponto de pararmos no texto bíblico da carta aos Hebreus, que nos interroga: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vivemos momentos de perturbação em toda a terra. Mas o texto bíblico, ele chama a nossa atenção quando nos diz: assim, pois, as igrejas. É do conhecimento de todos os irmãos que o Senhor Jesus se pronunciou dizendo, se dirigiu a Pedro e disse para ele: e eu te digo que tu és Pedro, ou uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, que era ele próprio, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que esta palavra do Senhor Jesus está de pé. Eu creio que ela é viva. Eu creio que ela é eficaz. E eu creio que Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Gálatas 5:22 chama a nossa atenção quando diz que paz é fruto do Espírito Santo. As igrejas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, porque nada vai impedir o crescimento desta obra. É de admirar. Eu tomei a liberdade de dizer ontem à noite
em uma das cidades do nosso sertão, que a igreja é semelhante à lua nas suas fases. Ora quarto minguante, ora quarto crescente, ora nova, ora cheia, mas não deixa de ser lua. À noite que os crentes parece que se combinam e vem todo mundo para o templo, e à noite que vem meia dúzia, mas é a igreja, e ela vem para adorar e glorificar o nome de Jesus. Ela vem na certeza de que aquele que nunca perdeu batalha é o nosso general. As igrejas em toda a Judeia, Samaria e Galileia tinham paz. Não obstante as lutas que enfrentamos, mas a igreja tem paz. A igreja está em paz. Uma vez por outra ouvimos alguém dizer: a igreja está se acabando. A igreja não, a igreja não. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja segue caminhando. A igreja segue triunfando. A igreja segue glorificando a Deus. A igreja não para de crescer. Ouvimos: Jesus batizou, Jesus salvou, Jesus libertou. A igreja continua crescendo. A igreja continuará crescendo. Enquanto aqui estivermos, somos sal e luz. Luz e sal, sal e luz, luz e sal. Jesus não comparou a gente com sal nem com luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E a igreja segue caminhando. A igreja prossegue a sua trajetória. As igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. E eram edificadas. Estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E ele disse ao apóstolo Pedro, quando perguntou: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E Jesus voltou-se para o seu colégio apostólico e perguntou-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro ousadamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que era ele próprio, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os demônios se reúnem, o diabo-chefe faz as suas reuniões, mas é em vão. A igreja segue triunfante. Jesus, ele é o nosso general, nunca perdeu uma batalha. E eu lembro quando a Assembleia de Deus começou a avançar no Alto Sertão, o pastor foi celebrar um culto ao ar livre, e quando ligou a caixa de som,
Um cidadão veio e disse: eu não quero esse negócio de crente aqui, pode ir embora. E desligou a tomada. O irmão olhou para ele e disse: um momento, o senhor sabe em nome de quem eu estou aqui? Ele disse: não, senhor. Disse: eu estou em nome do general de Israel. Por que o senhor não me disse? Continue o seu culto. Jesus, Ele é o nosso general. E há noites que Ele passa fazendo revista ao seu povo, aos trabalhadores, aqueles que cooperam na obra. Ele passa olhando um para o outro, revisando. E nos pergunta espiritualmente, sem linguagem, sem fala, como a coisa vai lá? Vai tudo bem? E o obreiro glorifica a Deus e diz: pela graça de Deus, tudo vai bem. Não é perseguição, nem lutas, nem críticas, nem açoites, nem pedradas, que vai nos separar do amor de Deus. Tudo isso faz parte da nossa vida aqui. Eu considero como tempero da vida. Tempero. Uma carne sem tempero, ela não tem gosto. Um feijão sem tempero não tem gosto. Um arroz sem ser temperado não tem gosto. Agora, não pode ser temperado demais, mas Ele sabe temperar. Dá para liberar o que você trouxe para o culto? Não, Deus é fiel e poderoso. Levanta a cabeça. Cadê a glória que você trouxe para o culto? As igrejas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Eu confesso aos irmãos, quando eu passo muitos dias sem falar em línguas espirituais, eu boto a cara no chão, digo: Senhor, eu quero falar novamente em línguas. Eu não fui, eu sou batizado com o Espírito Santo. A minha alma precisa ser edificada. Eu tenho que provar ao inferno, ao mundo, ao adversário teu e nosso, que eu tenho o Espírito Santo em minha vida. E quantas vezes, quando a gente dá uma disparada de línguas estranhas, aí a gente se sente fortalecido. E às vezes alguém até diz: eu nunca vi esse homem falar em línguas. Ora, isso não é brincadeira não. Para a pessoa estar vendo até um gafanhoto, ele já está falando. Não é assim não. Línguas é sinal do crente batizado no Espírito Santo. É sinal que o fogo permanece aceso. Em 1910 a chama chegou. E eu lembro-me que estava em Campina Grande, quando a igreja celebrou 50 anos. Deus tomou um dos seus instrumentos, a irmã Heloísa Silvestre, e disse: eu sou o mesmo Deus de 50 anos atrás. Aí crente chorava, falava em língua, pulava, profetizava, sapateava. Eu digo: Jesus chegou. E quando Ele chega, a manifestação de alegria, de poder, de contentamento, de avivamento. Cante, glorifique, e não fique acomodado com fumaça. Nós precisamos de fogo. Fogo, fogo no altar. Fogo na nave do templo.
Fogo aqui onde estão os obreiros nesta bancada. As igrejas tinham paz. E eram edificadas. E se multiplicavam. Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quando você se sentir abatido, se puder cantar um hino, cante. Principalmente nas horas de grande aflição. A harpa recomenda, se o hino cantar, tu puderes, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Eu lembro de um pastor que passou por um momento tão crítico na vida. Os amigos desapareceram, a família o abandonou, mas ele pegou a Bíblia e apertou sobre o peito com muita veemência, e daqui um pouco lágrimas, línguas e brados de vitória encheram a sua alma. Porque o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe, é Deus dos montes e é Deus dos vales. Onde quer que você esteja, Ele se faz presente. E Ele manda lhe dizer nesta noite: não te desampararei, nem te abandonarei. Eis que estou contigo. Olha que é todos os dias até a consumação dos séculos. Quem está sentindo Jesus na sua vida? Quem veio para receber reforço espiritual? Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu te encherei. As igrejas eram edificadas e se multiplicavam. Na minha vida de trabalhador do Evangelho, fui surpreendido por uma avalanche de dificuldades. E naquele dia eu disse: agora eu acredito que a minha situação está muito difícil. Eu não havia pecado. Não, eu não tinha pecado, eu não tinha cometido pecado para a morte, pecado passivo de disciplina, não, mas eu me senti arrasado. Mas eu disse: eu vou na casa de um amigo. E quando cheguei ali, bati no portão, ele disse: puxa o arame e entre. Eu puxei o arame e entrei. Quando eu entrei, ele foi embora lá para dentro de casa. Eu disse: agora deu, que atenção. Eu estou mesmo arrasado. Mas de repente uma outra pessoa que já conhecia puxou o arame, o portão se abriu e a pessoa entrou, olhou para mim e disse: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. Tem um tesouro dentro deste vaso de barro. Receba nesta noite consolação do Espírito Santo. Você que entrou com a alma abatida, receba consolação do Espírito Santo. Naquele momento em diante, a tristeza foi embora,
A dificuldade que me afligia, não sei por onde saiu, e até hoje eu estou aqui. Quando a tristeza me assalta, eu levanto a minha mão para Jesus de novo. Quando sou bombardeado, eu levanto a minha mão para Jesus de novo e digo: Senhor, eu te aceito outra vez. Aviva o meu nome no livro da vida. O versículo 32, ele nos diz: aconteceu que, é um acontecimento. Pedro, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos, aos crentes que estavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas. Estava numa cama e fazia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E eu quero dizer para você nesta noite: Jesus Cristo te dá saúde. Você acredita? Tome posse que Ele lhe dá saúde. Mas o médico já disse que a minha ou a enfermidade que está em mim não é minha, é uma enfermidade incurável, mas Ele lhe dá saúde. Você acredita que Ele lhe dá saúde? Ele vai multiplicando os seus anos de vida e lhe dando saúde. Alguém já disse: não tem mais jeito, mas Jesus Cristo dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando há operação de maravilhas, de milagres, as pessoas reconhecem que Deus está entre nós. E que Deus está visitando o seu povo. As multidões tomaram conhecimento naquelas cidades. E a Bíblia diz que havia também em Jope uma discípula que trabalhava para ajudar as irmãs mais necessitadas da época. E ela costurava e lhes fazia túnicas, aventais, vestidos. Mas de repente ela morreu. E mandaram avisar a Pedro. Agora eu fico imaginando, mandar chamar um pescador. Pescador entende de linha, de agulha, de rede, de anzol, mas de ressurreição. Mas os irmãos acreditam que esses sinais seguirão aos que crerem. Os irmãos acreditam que a operação de milagres está em plena ação nos dias que estamos vivendo.
Ora, eu sou membro da Assembleia de Deus e tive a felicidade de pastorear a Igreja de Deus em Alagoa Grande, onde tudo começou. E em um dia mandaram chamar os irmãos lá de Canafístula, Vertente, porque o irmão estava muito doente. Ele sofreu uma inflamação no dente, o dente inchou, inflamou, e o irmão já estava há mais de 4 dias deitado numa rede, mas mandou chamar os irmãos foram lá, e lá cercaram o irmão na rede, os irmãos cercaram e começaram a orar, e a clamar, e a chorar, e a pedir para Jesus curar o irmão. Daqui um pouquinho o irmão se levantou, olhou para os irmãos, viu um pedaço de cana de fazer rolete. Ele foi lá, pegou o pedaço de cana, rasgou no dente, e o caldo descendo, e ele tomando o caldo de cana, chupando cana, com o dente inflamado. Jesus curou na hora. E como ele operou no passado, opera hoje. Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Organiza a tua cama. Ele se levantou, organizou a cama. Isso foi notório naquelas cidades. Dorcas morre. Ao pessoal disseram: manda chamar Pedro. Eu admito que alguém disse: o que é que vai fazer um pescador aqui? Digam assim comigo: mas quem é conhecido lá em cima, quando pede a Deus aqui, Ele responde. Há pessoas que são conhecidas lá no céu, moram aqui, convivem aqui, trabalham aqui, estudam aqui, militam aqui, mas são conhecidas lá no céu. Dá para glorificar a Deus sabendo disso? Eu vou reproduzir o que eu li, em um jornal Mensageiro da Paz, de 1967. Pastor João Colenda, P. Colenda, ia no carro com alguns irmãos para uma viagem, como todo pastor, presidente faz. Carro nesse sentido, daqui um pouco o carro fez assim. Aí o irmão disse: ô gente, o pastor disse: prossiga. A gente ia para cá, mas o carro botou a direção para cá, prossiga. Aí tocaram a viagem. Quando chegaram mais adiante, virou alvoroço na igreja. Pastor João de Oliveira havia morrido. Ele parou na frente do templo. Foi que houve? Esse João morreu. Disse: não, morreu. João de Oliveira morreu. Aí a esposa saiu chorando, disse: Colenda, você não é amigo de Jesus? Fale com ele para trazer João de volta. Esse irmão, se você não é amigo dele, fale com ele. A Bíblia diz que quem tem amigo pode congratular-se. Fale com ele. Ele entrou, ele estava lá na cama, coberto, ele descobriu, disse: é verdade, morreu. Se ajoelhou e disse: Senhor Jesus, traga a alma de João de Oliveira de volta. João de Oliveira abriu os olhos, porque a Bíblia diz que será não abrir e fechar de olhos. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir os olhos, né? Olhar para o relógio, está na hora de ir para a universidade, ou para o trabalho, ou para o templo, ou para as atividades da vida. É abrir os olhos
João de Oliveira abriu os olhos e disse: Colenda, o que é que você está fazendo aqui? Isso é sua mulher, me pediu. Ele disse: mas João, eu estava num lugar tão bom lá no céu, e voltar para aqui, eu não tenho corpo, foi sua mulher que me pediu. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aí, em vez de velório, uma festa. Ele viveu bons anos, mas depois morreu. Agora não teve mais João P. Colenda para interceder, não. Jesus chamou e chamou mesmo. Amém? Mas você acredita que Deus faz milagres? Você acredita que Ele vai continuar fazendo maravilhas? Você acredita que tudo o que Ele quis, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos? O que Ele quis, Ele o fez, e Ele vai continuar fazendo. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Então você vai ver a glória de Deus, as maravilhas de Deus, a operação de Deus. Mas o que é que entende pescador de ressurreição? Já tinham feito o procedimento para o sepultamento. Colocaram ela num quarto alto, ou num primeiro andar. Deram um banho, vestiram, disseram: vamos esperar Pedro. O que é que ele vai fazer? Eu não sei, ele sabe consertar a rede, ele conhece piaba, ele conhece matruê, ele conhece sarapó, ele conhece lolô, ele conhece tubarão, mas de ressurreição ele não conhece, não. E as mulheres começaram a mostrar as túnicas, aventais que Dorcas fazia para elas. Aí Pedro disse: olha, vocês vão ficar aqui do lado de fora, porque eu vou conversar com o Senhor. Se ajoelhou, orou, e depois disse: Tabita. Ela abriu os olhos, disse: Senhor, te levanta. Tem muita gente aí fora chorando por você. Pedro, ele era conhecido lá em cima nos céus. João P. Colenda era conhecido lá no céu. Eu espero que você seja conhecido também lá no céu, conhecida lá no céu. E quando houver uma necessidade, alguém vai bater na sua porta e você vai dizer: Jesus, chega aqui. Ô Jesus, chega aqui. Eu estava pastor na cidade de Juripiranga. A palavra Juripiranga quer dizer ave que canta. Eu passei 1 ano, 7 meses e dias em Juripiranga. E uma noite, uma irmã por nome Margarida disse: Jesus, eu queria tanto que o irmão Zé Carlos viesse aqui, mas ele mora tão longe, não tem como mandar alguém chamá-lo. Jesus, chegue aqui. Aí os vizinhos disseram: Margarida enlouqueceu, porque essas coisas só cabem na cabeça de crente. Aí Margarida gritou: Jesus, chegue aqui. Ah, enlouqueceu mesmo, tá? Jesus no céu e ela chamando ele aqui. Aí ela se encheu e gritou: Jesus, chegue logo. Aí uma presença invadiu aquela casa humilde. A asma que ele maltratava foi embora, e o resto da madrugada ela adormeceu. Aí o pessoal disseram: acho que ela morreu. No outro dia Margarida levantou-se cantando. Morreu não.
Morreu não. A senhora estava chamando por Jesus? Estava. Pastor, mora longe, não podia vir me ungir com óleo. Aí eu chamei por Jesus. Aí ele veio. Você acredita que Jesus ainda vem? Vem, ele desce aqui na terra para resolver causas impossíveis de crentes. Ele está presente nesta noite. Ele sabe das dificuldades que você enfrenta. Ele tomou conhecimento da decepção que você passou, da vergonha que lhe fizeram, mas você não reclamou, não disse nada. E ele promete: estou contigo na água e no fogo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Glória, 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 glória. Pastor Antônio Silva diz que ele complica e depois explica. Ele vai lhe explicar, porque o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Tudo que eu estou permitindo acontecer com você é para a sua edificação e reforço espiritual. Deus vai atravessar este vale escuro com você. E você vai cantar o hino da vitória. Prepare-se para festejar. Prepare-se para celebrar. Prepare-se para glorificar. Deus está ordenando a sua vitória. Receba. Receba na autoridade desta palavra que é viva. E Pedro, Tabita, levanta-te. O pessoal estão aí fora, chorando por você. Irmãos amados, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente, é o mesmo Deus que opera no futuro da tua vida. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Creia e descanse no Senhor. Por gentileza, irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus. Quero agradecer de coração a presença dos companheiros vindo ali, de Caruaru, Grande Recife. Leve o nosso abraço ao pastor Ailton Júnior e ao meu amigo pastor Ailton José Alves. Estaremos orando. Pastor Arnaldo, por gentileza, meu filho, ora aqui ao Senhor por nós. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a orarmos. Soberano e eterno Deus, Santo de Israel, em cuja presença nós estamos, te agradecendo e te louvando, ó Deus, pelo culto desta noite, pela palavra de conforto e de alegria que mandaste através do teu servo. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade e te pedimos agora, conduz o teu povo em paz aos seus lares,
e abençoa-nos com uma noite de bênção e de paz. Tudo isso, ó Deus, nós te pedindo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, irmão Augustinho Manuel, a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e sempre.